Beleza, pessoal. Boa tarde aí a todos. Obrigado já antecipadamente aí ao Duran e ao Henrique por essa oportunidade. Né, ele me apresentou rapidinho ali, vou me apresentar um pouquinho mais. Sou pai do Heitor, né? Acho que minha jornada na minha vida aconteceu quando meu filho começa. É uma jornada que acho que todo mundo que trabalha com a SNOP pensa um pouco nisso. Previsão de custo, quanto que eu vou gastar de fralda, e no planejamento de nascimento. E aí, assim como toda a vida que acontece na prática, a gente vê que a vida fica um pouco tanto diferente quanto aquilo que a gente tinha planejado em todo o nosso ciclo de planejamento. E aí eu acho que é legal trazer um pouco minha visão, porque eu comecei na minha carreira na Bunge, né, uma gigante aí de alimentos da agribusiness, e migrei para a CRM nos últimos 2 anos, onde eu tive uma oportunidade de ter uma visão um tanto quanto diferente dos negócios. E aí, quando o Duran me trouxe a oportunidade, eu falei, cara, talvez seja legal trazer realmente as grandes diferenças que eu encontrei esses dois. Eu vou me situar, vou passar rapidamente, talvez um pouco pela minha experiência, vou tentar resumir quase 15 anos aí em um slide, mas eu acho que é legal fazer isso, tá? Então, quando eu entro na Bung lá em 2019, como estagiário, efetivamente, na primeira conversa que eu tive com o meu gerente de planejamento de demanda, meu gerente da SNOP, ele me explicou, né? Porque eu não conhecia ainda o processo. Bom, aqui a gente tem o SNOP, visão de 1 a 3 meses, e as principais dificuldades são: temos muitas dificuldades em dados, nós não temos uma ferramenta estatística robusta, falta de engajamento dos times colaborativos, dificuldade de ganho de escala em análise técnica, muito devido até ao que o Henrique trouxe, né? A gente passa muito tempo construindo planilha para suportar esses outros pontos e pouco tempo analisando. E a agenda de SNOP está sempre conflitando com a agenda comercial, com a agenda dos outros times. Isso há 15 anos atrás. Comecei minha carreira, passei de estagiário, de analista, e lá em 2014 eu tive a oportunidade de aprender, de ir para o SNOP Totrigo. E na primeira conversa que eu tive com o diretor de supply na época, ele falou: Hugo, nós temos algumas dificuldades no SNOP Totrigo. Entre elas, temos problema nos dados, temos uma ferramenta estatística não tão boa, falta engajamento dos times colaborativos, tem dificuldade de ganho de escala e análise técnica, conflito de agendas. E na época eu já coordenava um time que cuidava de 12 fábricas, mais 5 CDs e cerca de 100 itens espalhados em cada um desses pontos de distribuição, pontos de faturamento. Então, construí uma carreira, consegui modelar tudo. E foi quando, em 2019, eu assumi um novo desafio na Bung, indo como gerente de SNOP na parte de F&I. E na primeira conversa que eu tive com o meu diretor, eu falei, cara, tá, mas quais são as dificuldades, né? Porque eu espero que nos últimos 10, 12 anos a gente tenha evoluído, tenha mudado as dificuldades. Ele falou, se eu pudesse resumir para você quais são as grandes dificuldades, são dificuldade em obter os dados, ferramenta estatística, falta de engajamento dos times, dificuldade de escala, etc. E na época meu time aí, ele cresceu, ele ganhou mais gente, ganhou mais corpo, e a gente já cuidava ali de 15 fábricas, 8 CDs e cerca de 150 itens. Então aí pode fazer a conta aí de multiplicação, a gente vai chegar a mais de milhares de itens aí de SKUs. Em 2022 vem a proposta do grupo CRM de me levar para aquele grupo para assumir o desafio de gerência de lá de SNOP. E lá eu pergunto também, né? Pessoal, mas quais são as principais dificuldades que a gente que eu quero enfrentar, que eu vou enfrentar quando chegar? E para surpresa de 0 pessoas, dificuldade em dados, uma baixa ferramenta estatística, falta de engajamento dos times colaborativos, dificuldade de ganho de escalas, conflito de agendas e reuniões, isso sendo uma fábrica, um CD e 1.100 lojas. Pessoal, eu acho que eu tentei montar esse slide porque quando eu vou em apresentações, em fóruns, em workshops, eu percebo que as dores de quem está implementando, de quem já implementou e de quem está buscando um grau de maturidade é muito similar. Tá? Então, assim, vocês não estão sozinhos. Eu acho que esse é o principal recado que eu queria deixar. Tá? Então, desde uma micro-operação que cuida de pequenos detalhes, com 10 fábricas, ou então uma operação que cuida de uma fábrica, com 1.100 lojas, as grandes dificuldades elas são muito similares de empresa para empresa. Claro que vai ter uma diferenciação entre as menores, entre maiores, algum processo vai estar mais maduro, outros menos maduros, mas assim, estamos juntos no barco e eu acho que é legal ter essas conversas para a gente poder trocar aprendizado e saber mais ou menos, né, quais caminhos dar e quais talvez os passos não dar também, né? É tão importante quanto saber fazer, às vezes é saber o que não fazer. Então,
Passando agora rapidamente pelo desafio que a gente encontra hoje no Grupo CRM, tá, pessoal? O Grupo CRM é detentor das marcas Copenhague, Chocolates Brasil Cacau e Copcop. Então hoje a gente tem mais de 1.000 lojas, seja no segmento de franquia, seja no segmento de lojas próprias, 1.500 colaboradores, lojas presentes em todo o Brasil. Nós trabalhamos todo mês com mais 300 itens de linha e mais 150 itens sazonais que entram e saem ao longo do ano, né? Então, creio que algumas pessoas que estejam assistindo aqui sejam clientes Copenhague. Então, os ovos Copenhague, os panetones da Brasil Cacau, a gente considera como item sazonal, obviamente. Todo o time comercial está extremamente drivado para a discussão orientada para o sellout. Então, quando a gente conversa com os times de marketing, os times de trade, eles estão muito na cabeça o comportamento do consumidor, ou seja, o sellout que vai ser executado, enquanto o S&OP tem a tarefa de transformar isso em sell-in. Então, aí já traz mais uma complexidade, porque enquanto nossas ferramentas, elas precisam olhar ambas as pontas e conversar de uma maneira que todo mundo se entenda, que todo mundo fale a mesma língua e que tenha, igual o Henrique falou, o mesmo número aí permeando em toda a companhia. Trazendo um pouquinho do desafio que eu passei na Coop, quando eu entrei em 2022, o principal motivo ali, né, a intenção de a gente criar uma área específica de S&OP, trazer efetivamente mais robustez ao processo, era porque nós identificamos que o S&OP que já existia na Copenhague precisaria aumentar o nível de maturidade dele. Então, os primeiros pontos que nós fizemos na entrada foi realizar pesquisas qualitativas e quantitativas que pudessem mapear quais eram os principais issues do processo e quais eram os pontos já como fortaleza. Não vou ler todos os slides aqui, tá, pessoal? Isso aqui é muita informação aqui para a gente discutir. Depois, quem quiser mais detalhe, a gente pode conversar, mas rapidamente passando. Na pesquisa qualitativa, a gente entendeu que o S&OP da Copenhague, da CRM, estava ali próximo do 3, entre 2,5 e 3. E quando a gente faz a pesquisa quantitativa, entre 6 meses dos primeiros trabalhos, a pesquisa quantitativa nos retornou de uma nota de 2,17 e depois de 6 meses já dos primeiros trabalhos, 2,94. De uma escala aqui de 1 a 5. Tá? Então, tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa, elas apontaram para o mesmo direcional, efetivamente, da onde estavam os principais gaps. Depois dessas pesquisas, ambas trouxeram bastante insumo para a gente perceber onde a gente ia pontuar. A gente dividiu o nosso foco em 5 grandes fontes de informação e 5 grandes pilares de transformação, que são, não por coincidência, os mesmos pilares que eu também mostrei no slide anterior. Então, para cada um desses 5 pilares, nós elencamos 4, 5 ações que poderiam aumentar o grau de maturidade, trazer mais robustez e trazer, efetivamente, maior engajamento para as áreas. Tá? Vou começar aqui falando um pouquinho sobre as transformações que nós fizemos nas reuniões e colaborações e na própria parte de organização. Trazendo aqui o exemplo sobre como o ciclo funcionava, esse slide que eu trouxe aqui é um exemplo de como nós fazíamos a reunião de consenso. Então, nós tentávamos todo mundo numa sala, 10 a 15 pessoas, e plotávamos exatamente este número, essa tela. Tá? Então, a gente trazia uma tela cheia de dados, cheia de números, e que, pessoal, quando vocês que já fazem parte de um processo S&OP sabem, planejamento, S&OP, supply, está muito bem acostumado com o número, né? A gente gosta, é uma zona de conforto. Mas quando a gente vai para falar com marketing, com trade, esse tipo de tabela aqui, ele gera até uma resistência da pessoa. Porque a gente não sabe mais que número está falando, onde está vendo, etc. Então, aqui foi uma das principais mudanças que a gente fez de trazer algo que já estava no sistema, mas tinha uma visão puramente numérica, para uma visão onde a gente podia trazer mais gráficos para a jogada. E também, de uma vez só, fazer uma análise entre sell-in e sell-out, onde a gente pudesse analisar tanto o comportamento do consumidor, quanto o comportamento dos nossos franqueados em lojas próprias para atender este consumidor. Trazendo também quais eram as diferenças entre as colaborações das áreas que fizeram aquele ciclo, trade, marketing, comercial, abastecimento. Então, numa tacada só, a gente conseguiu transformar uma visão que era puramente numérica numa visão gráfica que traz muito mais engajamento dessas áreas que não estão tão acostumadas com tantos números igual a gente no dia a dia. Outro ponto muito importante, que todo término dessa reunião de consenso, onde a gente discutiu os números, chegou no consenso, nós terminamos a reunião com uma simulação financeira.
Então aqui eu não posso trazer os dados, tá, pessoal? Dados sigilosos, os números do bottom line ali também é fake, tá? Mas é só para trazer um exemplo. Então a gente trazia, no mesma granularidade que a gente discutia nasquelas planilhas que eu te mostrei antes, os impactos financeiros e comparativos em relação ao business plan da companhia. Porque aí já trazia outro sentimento, outro engajamento. Porque na própria reunião de consenso nós fazíamos a simulação do quanto que aquelas decisões, do quanto que aquelas projeções, do quanto que aquelas promoções estariam trazendo de resultados adicionais ou de penalizações para o processo. Quando a gente vai para a parte de indicadores de desempenho e tecnologia da informação, a gente teve que incluir também uma análise muito importante, que é a análise de FVA. O Henrique até colocou ali também, né, com os indicadores. Eu trago aqui um FVA porque, apesar dele ser um indicador super importante, ainda não é tão conhecido, não é tão famoso, mas eu acho extremamente importante para quem tem um ciclo colaborativo de S&OP. E também a gente fez toda uma parte na tecnologia de informação, o quanto que o nosso cálculo estatístico estaria entregando valor. E esses dois pontos vocês vão ver no próximo slide, que eles estão extremamente conectados. Falando um pouquinho mais do FVA, a tradução, o acrônimo é Forecast Value Added, ou seja, o quanto que cada etapa do meu ciclo colaborativo está acrescentando de valor ao processo. Então a gente mede se tivéssemos seguido desde o passo estatístico da ferramenta até as colaborações entre áreas, quanto que cada área foi acertando ao longo do processo. Nesse gráfico aqui, eu trouxe para vocês o quanto que o estatístico começou, o quanto que o time de planejamento de demanda sugeriu e o quanto que a reunião executiva, ou seja, o número final, trouxe. Então, a gente percebe que cada etapa dessas, nós fomos acrescentando valor. Porque como a gente está medindo no WMAP é erro, quanto menor, melhor. Se a gente faz um acumulado no ano, que é o que está ali nos dados à direita, a estatística pura e simples apresentaria um resultado de um erro de 36%, a preparação supply um erro de 29%, e todo o processo colaborativo um erro de 24%. Então a gente percebe que da estatística até a executiva, uma redução de erro de 12%. Aqui, como críticos que todo mundo de S&OP, todo mundo de planejamento somos, já ficou minha pulguinha atrás da orelha da primeira vez que eu vi esse gráfico. Legal, ainda bem que estamos atuando tão melhor que a estatística, mas será que a gente deveria ter tanta diferença da estatística para o ciclo? Será que, então, efetivamente, nosso motor estatístico está nos ajudando de verdade? E aí, até quando eu apresentei esse gráfico em outra fórum ali, eu olhei para o Durão, o olho dele estava brilhando, assim, né? Acho que o Durão falou assim, eu tenho um potencial cliente porque eu sei que eu consigo entregar uma estatística melhor que isso, tá? Então, já estou dando até um spoiler de como começou aí a relação da CRM com a IP. E aí, pessoal, como eu comentei, foram rápidas as ações que eu passei aqui, todas aquelas ações a gente foi mapeando. E aí, ao longo do ano, depois de 2022 e passando de diversas ações para 2023, nós reaplicamos essa pesquisa. E, aliás, isso é um dos pontos que eu falo sempre, dou dica sempre quem está implementando. Pesquisa de maturidade, ela não é uma vez e pronto. Você precisa reaplicá-la para você medir, porque você pode ter surpresas positivas e também surpresas negativas, porque o processo é vivo, as pessoas trocam e as necessidades das empresas também trocam. Então, de 2022, daquele quadro que eu apresentei inicialmente, para 2023, a gente conseguiu evoluir muito em organização, em inteligência de desempenho e integração entre operações e vendas, onde a gente já foi para a nota 4. E quando a gente traz para as pesquisas quantitativas, eu mostrei ali que na primeira pesquisa quantitativa, na última pesquisa quantitativa era 2,9, nós subimos no final de 22, começo de 23, para uma nota geral de 3,91 de uma escala de 1 a 5. Então, é um ponto, né? Mas para quem conhece essas metodologias, sabe o quanto que é suado crescer isso. E quando a gente fala nota 4, pessoal, assim, é o primo, assim, tá? O nota 5 é o S&OP, é o sonho de todo mundo, que praticamente só existe em livro. Tá? Então, a nota 4 é uma ótima nota. E é claro que eu sempre reforço isso para meus times, etc. Quando a gente olha de maneira pura e frio, eu não acho que o S&OP da Copenhagen estaria na nota 4. Mas a parte do S&OP também é o que as outras áreas enxergam. Se as outras áreas enxergam os 0 numa nota 4, vou ficar feliz e vou dormir contente, a sensação de trabalho.
E quando a gente debruçou sobre os efeitos das notas, né, para chegar no ponto 390, a gente foi tentando entender quais eram as principais lacunas de desenvolvimento que a gente precisava atuar para melhorar ainda mais. E praticamente das 4 grandes lacunas da pesquisa quantitativa, nós fizemos 100%, nós tivemos das 4 lacunas, nós tivemos 3 notas menores em ferramentas. Então a gente percebeu que para dar o próximo passo efetivamente no processo de maturidade, no ganho de engajamento, a gente precisava realmente atuar na parte de ferramental da companhia. Até porque vocês perceberam que as inovações que eu trouxe aqui no processo, olhando, às vezes a gente pode até falar que deu um passo para trás. Eu saí de um sistema e fui para o Excel. E aí começamos o contato com a Payplano, né? Fizemos alguns testes pilotos, passamos alguns dados, não passamos toda a base completa e pedimos, pessoal, calculem aí se a gente tivesse pura e simplesmente usado todo o motor estatístico da Payplano, quanto que seria melhor o nosso cálculo estatístico. E aí, quando eles nos devolveram esse ponto, que a gente sai aqui de altos erros da ferramenta anterior para praticamente todas as linhas aqui com erros menores, a gente percebeu que era realmente o próximo passo necessário para dar para efetivamente buscar esse grau de maturidade do processo. Então, quando a gente olha sobre o processo de digitalização, no momento que a gente implementa a Payplano, nós tínhamos praticamente todas as etapas sendo feitas via Excel e PowerPoint, e o motor estatístico, o motor de ferramental, sendo muito mais servindo como uma consolidação de dados do que propriamente como um ERP, como uma ferramenta, como um software de planejamento de demanda. E é óbvio que, né, uma das grandes ideias desse projeto aqui foi tirar um pouco o Excel. Isso é outro ponto que eu sempre deixo claro. A gente nunca vai matar o Excel, tá, pessoal? Assim, não existe ferramenta no mundo que vai tirar 100% do Excel, porque é uma ferramenta importante, é bom fazer, é bom continuar usando. Mas o quanto menos nós dependermos do Excel, mais processual, mais integrados os processos estarão. Então, efetivamente, dentro do nosso ciclo hoje, o que nós estamos desenhando já para os próximos passos é todo o plano estatístico dentro da Payplano, baseline de planejamento dentro da Payplano, com poucos ajustes em Excel, todo o ciclo colaborativo das áreas sendo feito na Payplano, e a reunião de consenso inteiramente também usando a ferramenta da Payplano. Então, nós não precisamos ficar fazendo números paralelos, alimentando planilhas paralelas. Na própria reunião de consenso, até mesmo a parte da simulação financeira, nós estamos integrando com a Payplano. O consenso industrial, ele continua sendo feito via Excel. Nós não compramos o software ainda, né, da Payplano, mas vamos ver, vamos maturar esse processo aí e a gente volta a conversar. Mas acho que é super importante a gente discutir esses pontos. E aqui eu trouxe para vocês algumas telas, né, para a gente até acompanhar como que a gente sai, como que a gente vê efetivamente o software. Então essa é a tela inicial, que quando o usuário entra, ele consegue acessar efetivamente aonde o momento do processo que está, qual tela ele quer acessar. Ele é super intuitiva, tá? Tô fazendo uma garoto propaganda aqui da Payplano, mas é verdade, tá? Sem viés, eu acho que é um processo bem legal aí que a gente teve de construção. Esse chatbot aqui eu achei sensacional, porque é integrado aí com GPTs da vida, que trazem uns diversos recursos e ajudam tanto na etapa de colaboração, quanto dúvidas técnicas que os usuários possam ter. Então, diversas análises que a gente fazia no Excel, numa relação de sell-in, sell-out, para ver a curva de estoque, que eu mostrei lá anteriormente, a gente consegue fazer essa análise exploratória diretamente na ferramenta, com os diversos níveis, com diversos segmentos. Quando a gente entra para o consenso, a gente consegue ver como que a série histórica está projetando ano a ano, mês a mês, e como nós estamos fechando, né, uma previsão do futuro. Então a gente percebe, né, que o grupo aqui, esses dados são dados reais, tá? Assim, o grupo vem crescendo. Então até por isso que a gente tinha toda essa questão de trazer maturidade, trazer processos mais robustos. Então a gente consegue ter uma visão muito boa. E aqui a gente percebe que o MAPE agregado aqui está de 8%, né? Um erro muito baixo. E a gente tem certeza que aos poucos a gente vai até melhorar ainda mais o MAPE desagregado no dia a dia. Dentro do processo de colaboração, a tela de colaboração ela ficou muito próxima do Excel. Isso é uma vantagem, porque para mim os usuários estão acostumados a mexer no Excel, e quando a Payplano monta algo como isso, ela consegue efetivamente trazer similaridade, familiaridade,
e fica fácil para o usuário trazer essa construção. Estou falando aqui da pipeline, pessoal, mas isso serve para qualquer processo que a gente queira montar. Não adianta ter um processo super robusto, uma estatística da NASA, e isso não ser friendly user, não ser amigável para os usuários, porque vai trazer aquele distanciamento efetivamente do nosso processo, do que a gente quer trazer efetivamente às nossas equipes para o dia a dia. E aquele gráfico que eu trouxe para vocês em Excel, a ferramenta já está trazendo efetivamente direto na tela. Então, quando a gente vai colaborando, vai para a reunião de consenso, a gente consegue ter todas as visões unificadas, separadas por canais e construir efetivamente os gráficos da maneira que efetivamente a gente precisaria montar.